salva de palmas, João Montiel. Valeu. Obrigado pelo convite. É um prazer estar nesse evento do Pedro, né? Aparentemente, todo mundo aqui foi. Quem não foi convidado do Pedro, levanta a mão, talvez esteja no lugar errado, porque a grande maioria. Pessoal, uma satisfação muito grande estar aqui hoje para a gente bater um papo. Uma honra o convite, obrigado, Gustavão. Falou um pouco do currículo, mas é aquilo, né? O WhatsApp aceita tudo. O que vale mesmo é a experiência que a gente vai trocar aqui. Então eu queria fazer algumas perguntas e começar esse papo nosso aqui dando alguns recados paroquiais. Então eu ia fazer algumas perguntas aqui, mas eu já vi quem quer de indústria, quem quer de serviço, então vou pular essa parte aí. Valeu, essa parte é fundamental. Pessoal, quem aqui está diretamente envolvido ou de alguma forma envolvido em vendas na empresa ou na atuação que tem, levanta a mão, por favor. Legal, a grande maioria esmagadora de quem está aqui está direcionado, está relacionado a vendas. Quem aqui já vende legal? Já vende, já tem resultado, as coisas já acontecem. Pô, gente, muita pouca gente, né, do primeiro grupo levantou a mão. Tá, dessa elite aqui que já vende legal, quem queria vender mais? Seus fominha. Já vende legal, já está há um tempo, já sabe o que está fazendo, mas quer vender mais, né? Sabe o que é curioso? Eu nunca parei num palco, numa mesa de negociação que a pessoa do outro lado não queria vender mais. Isso é bom, né? Significa que a gente vai ter trabalho por um bom tempo. Pessoal, é o seguinte, quando a gente vai falar, hoje o tema do nosso papo não é vendas de uma forma ampla, é venda no B2B. A gente tem alguns colegas de vendas aqui, o que é ótimo, soma muito, não tem um jeito só de fazer as coisas, tem jeitos que funcionam e jeitos que não funcionam, mas tem mais de um que funciona. Tem potenciais parceiros, tem indústrias, tem distribuidores, trabalhei boa parte da minha carreira com distribuidores. Hoje nós vamos falar especificamente de venda B2B. É um outro mundo, tá? É um outro negócio. Tem similaridades, a gente vai falar delas, mas nós precisamos entender, precisa desvendar. A gente só consegue performar bem no negócio que a gente conhece, num lugar que a gente conhece o mapa. Aí a gente consegue fazer melhor o que a gente se propõe a fazer. Antes da gente entrar no tema em específico, a gente vai começar com um recado paroquial aqui. Estava preparado para começar às 6h30, já são umas 7h30. Palmeiras já deve ter feito uns 2 a essa altura do campeonato, não vai olhar. Não vai olhar. Com esse celular de São Paulo, principalmente, vai zicar. Eu queria fazer dessa dinâmica uma coisa mais dinâmica, efetivamente. Então eu vou deixar, nós temos 2 microfones. Você não precisa esperar o momento das perguntas para me interromper, para fazer uma colocação, e vai ser legal demais se você fizer isso. Primeiro corajoso que fizer, né, ele vai puxar a fila. Aí depois eu até dou uma controladinha. Mas não espera aí sentadão, esperando, tem uma colocação, esse tópico me interessa porque eu tenho uma dúvida. Participa porque isso fica mais legal. A gente não dorme. E a minha intenção não é que vocês durmam, é que vocês saiam daqui, não numa palestra, vou deixar contigo o microfone, mas isso aqui não é uma palestra, isso aqui é um minhocário. Já foram num evento minhocário? Não. Já foi, Rafa? Não? A ideia é que vocês saiam daqui e você mal consiga dormir. Cheio de minhoca na cabeça. Porra, o cara falou um negócio, mexeu comigo, e eu vou ter que ver como é que isso aí funciona. Eu vou ter que fazer, vou ter que ver se funciona. A ideia é que todo mundo saia daqui com pelo menos umas 2 boas minhocas na cabeça para depois implementar, depois a gente trocar uma ideia e bater um papo, tá bom? Já adianto, eu vou quebrar toda a expectativa, mas eu já adianto, não tem pitch, não tem QR Code, não tem toda aquela groselha lá no final. Ah, mas você é vendedor, não vai vender hoje? Não, hoje eu vim ajudar, hoje eu vim trocar figurinha, tá bom? Posso fazer a primeira pergunta? Liga o microfone. Pode. Aí foi. Já vou puxar a fila para o pessoal perder a timidez. Por que de Lemon Sales? Gostaria de saber do nome. Boa, eu vou ser objetivo aqui, tem a história longa, né, a curta, mas basicamente é o seguinte, quem acha que vender é legal pra caramba, é super fácil, é tranquilo. É um ambiente gostoso. Gostoso para quem sabe, para quem está ali dentro, para quem aprendeu a lidar com a rejeição. Vendas é muito sobre rejeição, é um ambiente hostil. O não, que para a maior parte da população é uma tragédia, para quem vende, velho, é só uma terça-feira fraca. É mais um mais próximo do próximo sim. Então é um ambiente hostil, é um ambiente desafiador. O limão vem meio que daí. Só que também com o limão você faz caipirinha, faz torta de limão, faz uma porrada de coisa, né? Então, a ideia era sair um pouco do senso comum, de consultorias com nome próprio, João Baltieri, consultoria, e que tem seu lugar, mas era uma questão de posicionamento e a gente veio com o Lemon, tá? Nós vamos começar com uma sessão de terapia breve aqui, tá? Uma sessão breve de terapia. Nós vamos falar de vendas, nós vamos dividir esse grupo aqui em dois grandes grupos, tá?
Primeiro grupo é aquela galera que, se eu te perguntar, meu amigo, Gustavo, o que é que você precisa fazer para vender mais? Esse é o primeiro grupo, é o grupo que sabe onde é que está o problema, por que não vende mais, não tem muita certeza de como resolver, mas sabe onde é que está o gargalo. Quem está nesse grupo? Legal, estou preocupado, hein? O segundo grupo é assustador, hein? O segundo grupo é o seguinte, o segundo grupo não sabe porque veio hoje, não. O segundo grupo é o seguinte, o segundo grupo é, cara, eu gostaria de vender mais, mas eu não sei te dizer onde é que está o gargalo. Tenho incômodos, acho que é pessoa, acho que é mercado, acho que me falta alguma coisa, de repente é o produto, eu não sei direito onde está, mas eu queria vender mais. Quem está nesse segundo grupo? Legal, então nós começamos a terapia desse jeito aqui. Nós temos o consciente, que é o cara que sabe onde é que está a dor, ele não sabe exatamente como resolver, ele precisa de um método, precisa de uma ajuda, e tem o cara que, cara, é assim, estou incomodado, queria vender mais, não sei direito porque está enroscado. Qual que é a boa notícia? Nós vamos ajudar os dois hoje aqui. Vai ter minhoca para todo mundo. Quem quer minhoca? Quem quer minhoca é bom demais, não estava planejado isso aqui não. Eu vou começar, pessoal, sendo relativamente polêmico com vocês. Quem acha que o principal motivo do porquê não vende hoje é o mercado? Só eu. Quem acha que o principal motivo hoje de porque você não vende mais, sua empresa não vende mais, são as pessoas? É fácil contratar gente? Tá tranquilo, a gente acha? Especialmente vendedor. Vendedor é uma racinha, que eu vou te falar. Eu tenho um lugar de fala, viu, William? Eu posso falar, não estou ofendendo, não. Eu sou vendedor, me identifico como vendedor, né? Sou cis, vendedor. Cara, vendedor é uma racinha difícil. Tá difícil de contratar, mas será que é pessoas? Será que meu produto? Quem acha que o produto está gargalando hoje para vender mais? Trabalho no B2B há muitos anos, posso te garantir que o mato mais alto da tua empresa não está em pessoas, não está em processo. Quando a gente fala de B2B, quando a gente fala de vender para outras empresas, nós precisamos perder aquela dimensão do vendedor que enrola, convence, é o cara que vem aqui desenrolado e fala para você por que você tem que comprar o meu. Aí você gostou de mim, gostou da minha argumentação, você comprou. Isso não é vendas B2B, isso aí é a vender biscoito e também já não funciona mais. Eu estava hoje com um cliente nosso estruturando um processo comercial para uma indústria de café especial. E aí vem aqueles causos, né? Pessoal, aqui nós estamos na NJE, né? Núcleo dos Jovens Empreendedores. Estou vendo que nós temos jovens empreendedores e nós temos jovens há mais tempo empreendedores também. Aí começou a surgir uns causos ali, né? Jovens de espírito. Exato, jovens há mais tempo. E ali ele falou assim, pô, tinha fulano que ele vendia café, tinha outro fulano que vendia açúcar, e esses caras construíram um império, depois compraram uma loja de tinta, depois fizeram um império de tinta, puta de uma história. Como é que eles faziam isso? Eles batiam de porta em porta e fizeram isso há 30 anos atrás. Puta história bonita, tem um monte de negócio que começou assim. Funciona hoje? Funciona hoje? Olha, não vou falar que não funciona nada, Será que é o melhor canal? Será que é o canal que vai te dar uma aceleração maior para o teu negócio? Eu acho que não, acho que tem outros. Por que eu estou falando isso, gente? Quando a gente fala de B2B, o empresário tem que sair daqui pensando o seguinte, cara, eu preciso pensar processualmente, eu preciso pensar vendas profissionalmente. Não se trata de, olha, eu estou dando umas desafinadas que eu estou doente, minha garganta é meio zoada, mas não se trata de convencimento, de argumentação, mas de uma visão processual das coisas, uma visão estruturada. Olhar para os pilares que fazem diferença. Quais são os botões que funcionam no B2B? Beleza. Dito isso, por que eu tenho alguma moral para chegar aqui e falar para você o que é o B2B e o que não é o B2B? Podia ser você, qualquer um de vocês aqui. Tem gente aqui que sabe muito de B2B, eu tenho certeza. No meu caso, eu tenho mais de 15 anos de atuação com esse negócio aqui. Eu sou um convertido, né? Eu não sou empreendedor raiz, aquele que nasceu empreendedor. Eu venho do mercado corporativo. Eu trabalhei mais de 10 anos em grandes multinacionais de bens de consumo, sempre em vendas B2B. Nessa época eu trabalhei com muito distribuidor, com muito atacado. Atendi Martins, Tambasa, atendi distribuidores grandes, pequenos, enormes, gigantescos. E essa foi a base do que estruturou o que eu sei fazer hoje. Essa experiência terminou sendo o Nacional de Vendas da Duracell, uma cadeira confortável, foi legal pra caramba, 75% da venda do Brasil concentrada nessa cadeira, uma responsabilidade desse tamanho também, mas muito legal. E a Duracell é interessante nessa trajetória aqui, que me capacita para falar com vocês aqui hoje, tá?
A Duracell foi comprada, era da P&G, ela foi comprada pela Berkshire. A Berkshire é uma empresa do velhinho investidor lá, do Warren Buffett. E aí o negócio é o seguinte, cara, para você fazer parte de um grupo do velhinho, tem que dar dinheiro. Tem que dar dinheiro. Vendendo pilha, tem que dar dinheiro. Qual que é a importância para a nossa realidade aqui de B2B? Não adianta você vender, meu amigo. Você tem que vender com lucro, com margem boa, precificando direito. Porque vender, em essência, se você queimar um preço, se você tiver uma estratégia agressiva, pô, eu vou cobrir tudo, você vai vender mais, com certeza você vai vender mais. Mas não é o que a gente quer. Acho que é vender no preço certo, para o cliente certo, do jeito certo. E isso não é só querer, tem que ter estratégia para fazer isso aqui. De lá para cá, levantou a mão? Não, só espantou o mosquito. Boa. De lá para cá, a gente já atendeu consultivamente mais de 120 clientes, nós já geramos mais de 120 milhões de faturamento adicional. Nesse ano aqui, nós já passamos do primeiro milhão de geração, não é faturamento nosso, não, dos projetos que a gente está estruturando para clientes. A gente já gerou mais de 1 milhão adicional ao que esses clientes faturariam. Alguns desses cases eu vou dividir com vocês aqui no final. Mas esse aqui é o currículo que importa, porque antes disso aqui, papel lá aceita tudo. Agora, beleza, vamos lá. É tudo diferente do B2B para o B2C? Vender um biscoito uma pessoa passando na rua é tudo diferente do B2B? Nós temos vários especialistas de vendas aqui. Essa é uma perguntinha. É tudo diferente, gente? Será que é tudo diferente? Tem uma grande semelhança. E essa semelhança é fundamental. Porque é a partir dela que a gente constrói todo o resto. Tudo bem, nós estamos em época de IA, isso está tomando cada vez mais espaço, isso é maravilhoso. Aumenta a produtividade, em processo de vendas a gente tem coisas acontecendo com IA que está ótimo, está maravilhoso. Agora, até então, gente, o que une esses dois processos é e é fundamental, é gente. A gente vende para gente. Tudo bem, atrás do cara tem um CNPJ, uma empresa, um negócio, mas é gente. E enquanto for gente, nós precisamos saber o seguinte, as pessoas compram por 2 grandes motivos. Por quê que as pessoas compram? Cadê o microfone? Necessidade. Quem mais? Conveniência. Por que mais? Pensa no seu produto aí, por que as pessoas compram seu produto hoje? Dor. Triste dor, né? Desejo. As 2 grandes forças motrizes, né, do marketing, dor e desejo. O que mais? Porque viu valor, gostei, legal. Vou te falar, tudo isso, de alguma forma, está contido em por que as pessoas compram. Mas no nosso jeito de ver vendas, as pessoas compram por 2 principais motivos. As empresas compram por 2 principais motivos. Porque elas confiam e porque elas se conectaram. Em essência é isso aqui, bichão. Confia no sentido mais profissional. Eu entendo a competência daquilo que você faz, eu entendo que você tem autoridade, eu entendo que você é muito bom naquilo que você faz. Isso é a confiança. Você gerou autoridade, você gerou confiança, eu entendo que você é bom naquilo que você faz. Conexão é uma outra coisa. Eu gostei de você. Isso é uma outra coisa. Ah, João, não sei se é isso não. Não é não? Então deixa eu te ajudar a pensar aqui. Puxa na memória agora. Eu tenho certeza que vai vir na tua cabeça alguém ou alguma empresa que você tem certeza que é muito competente. Você sabe de alguma forma, seja por depoimento, seja por... Você conhece algum cliente que já foi atendido por essa empresa, você sabe que é competente, mas você não faria negócio, porque não te desce. A pessoa não te desce, cara. Alguma coisa, do jeito que você atende, alguma coisa não te desce. Tem ou não tem? O contrário também. Tem gente que você adora, velho. Você tomaria café todo dia, você almoçaria com essa pessoa todo dia. Pô, um queridão. Você não faria negócio com essa pessoa. Porque do ponto de vista de competência, ela não se provou, ela não encaixa. Por que é importante a gente entender isso aqui? Lembra que eu comecei falando que B2B é processo? Tudo que a gente construir na condução do cliente pelo nosso processo comercial tem que estar amarrado com essas 2 coisas. Se eu estiver fazendo alguma coisa no meu processo comercial, quando eu falo processo, o Riz levantou a mão que ele está interessado em comprar. A hora que eu peguei ele pela mão aqui, até a hora que ele fechou o contrato comigo, isso é condução de vendas, é do ponto A, levantei a mão para conversão. Tudo que eu fizer entre esse ponto e a assinatura de contrato e a emissão da nota, efetivamente, fechamento, tem que estar para construir essas 2 coisas. Se não está sobrando. Está fazendo à toa, está gastando energia. E o contrário também é verdadeiro. Será que hoje, aqui começa as minhocas, será que hoje o processo comercial que você tem na tua empresa está construindo essas 2 coisas? Será que o cliente, pô, isso é uma balela, o cara tem que gostar, velho, nós estamos falando de vendas.
Eu não estou falando de disputa científica no congresso. Nós temos um professor universitário lá, maravilhoso. Tem uma indicação para fazer para o senhor depois, tem uma conexão para fazer. Não me deixe esquecer. Tem que te apresentar para uma empresa, que é cliente nossa, que precisa de gente como o senhor. Não é um congresso intelectual que tem o melhor argumento vence. É vendas, meu amigo. É gente. Pode ter o melhor produto do mundo, pode ser maravilhoso. Se tiver um outro que é bom, eu fui mais com a cara, adivinha o que vai acontecer? Não se engane, não ache que isso não é impactante. Isso é muito impactante. Você tem empresas ótimas, cara. Eu passei por vários projetos, trabalhei na P&G quase 10 anos. A gente tinha 2 pessoas com o mesmo perfil, formadas do mesmo jeito, com a mesma escola, uma baita escola de vendas e marketing, que performavam de um jeito totalmente diferente. Você ia para campo uma vez, você entendia. Um dava bom dia entrando na sala, o outro não. E daí derivado de uma série de outros comportamentos. Eu preciso gostar. Eu preciso ter estratégia para que as pessoas gostem. Gostar não é ir com a tua cara. Tem muita gente nos nossos potenciais clientes e clientes que estão dentro da mentoria nossa que falam o seguinte: João, mas você está falando então de bater o santo? Bater o santo é um jeito popular de falar que eu gostei de você. Isso é conduzível, isso é criável, isso é estruturável. Tá? Então, a pergunta é, seu processo comercial hoje ele constrói confiança, ele tem clareza, você tem clareza de que momento você está construindo confiança, o cliente está te ouvindo e está falando, caraca, esse cara sabe o que ele está falando, ele tem autoridade. Segunda coisa, você tem estratégia e intencionalidade para que o outro, quem está do outro lado da mesa, goste de você? Como é que a gente faz para a pessoa gostar da gente? Tem que ter estratégia. E não é dando presentinho, não. É técnica, é processo. E aí, daí é o seguinte, então isso resolve tudo, João? Não, isso não resolve tudo, mas esse é o norte da visão. Nós precisamos ter um bom processo que constrói confiança e conexão. O resto, gente, é sofisticação. O resto é ajuste. Tem muita coisa que é resto aqui que nós vamos olhar e que faz toda a diferença do mundo. Mas aí é sofisticação. E não é sobre, isso é super importante para vocês também. Se você acha que você podia estar vendendo mais, porque você está deixando de fazer alguma coisa, porque está muito simples, não é por aí, tá? O melhor processo de vendas não é aquele que faz tudo para vender, é aquele que você não pode tirar mais nada, porque se você tirar alguma coisa ali, algum elemento, já não funciona. É o mais simples possível. Quem estava falando que é difícil ter gente aqui? Processo bom é processo à prova de gente. Porque o talento, aquele cara, ele é mais caro, ele é mais difícil de achar, ele é raro. Eu preciso ter um processo que não funciona para o talento, eu preciso ter um processo que funciona para o zelão, velho. Que é a mediona, que é o cara que tem uma capacidade cognitiva mais ou menos. É desse jeito aqui, Zé, você entendeu? Entendi. Distribuidor, isso é a realidade de distribuidor, isso é a realidade de indústria, isso é a realidade de empresa de serviço que tem equipe de vendas. Não é você vendendo. Tudo bem, se for você, legal, a gente pode subir a barra e te treinar para ser mais conversor, ter uma taxa de persuasão de fechamento maior. Mas, em essência, quem tem time de vendas não é você fazendo. Ninguém vai fazer tão bem quanto você. Ninguém vai fazer com a tua paixão, com a tua vontade. Tem que ter um jeitão, que o zelão faz também. Justo? Tem uma inspiração que eu vou contar brevemente para vocês aqui, que vem desse lance da indústria, né? Tem algumas pessoas de indústria aqui. Alguém conhece esse negócio chamado JBP? Joint Business Plan? Alguém conhece aqui? Já ouviu falar desse negócio alguma vez? Não? De uma forma simplista, isso aqui é o seguinte, uma vez por ano, a indústria pega todos os figurão dela lá, alta liderança, diretor, marca uma reunião no cliente com todos os figurão desse cliente, liderança, o dono, todo mundo senta numa mesa e nós vamos olhar nosso plano de negócio conjunto. O que é isso aqui? Nós vamos olhar o que aconteceu nesse ano passado, o que cresceu, o que não cresceu, o que deu certo, o que não deu. Nós vamos olhar número, nós vamos olhar as estratégias, os braços, os planos que a gente colocou para rodar, o que funcionou, o que não funcionou. Vamos dar uma lavada de roupa suja e nós vamos definir o que nós vamos fazer para daqui nesse ano que vem, nesse ano que nós estamos abrindo, a gente possa crescer 20%, 15%, 30%, um objetivo alinhado de crescimento. Isso é o JBP. Isso leva uma manhã inteira, uma tarde inteira. Por que você está trazendo isso aqui, João? Eu teria que fazer isso aqui? Olha, se você é indústria, você tem top clientes que são super relevantes, a ponto de você perder eles, isso doer muito, você deveria fazer isso aqui. Você deveria ter esse olhar. Com alguma simplicidade, mas você deveria. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é o seguinte, tem 3 coisas que nos ajudam a inspirar para pensar o processo comercial da nossa empresa aqui. Primeira coisa. Sem o J lá, João. Business Plan? Boa, boa. Depois você tem o Market Plan, né? Legal, legal, legal. É essa a dinâmica. Por que isso é bom, tá? Isso é bom pra caramba, porque o vendedor depois no decorrer dos meses, ele não tem que ficar brigando preço. Nós alinhamos aqui, ó, meu diretor com o seu diretor, alinhamos que nós vamos crescer 20%.
E estava ali os planos que nós vamos seguir. O operacional do dia a dia é muito mais simplificado, tem menos desgaste, é mais alinhado, como o próprio nome sugere. O que é isso? Isso é um bom processo. É o seu? Não, não é o seu, provavelmente. Esse aqui é de uma indústria que já tem quase 200 anos. Não é o seu. Mas ele tem alguns pontos que chamam a nossa atenção. Primeira delas, confiança. Lembra que a gente falou confiança e conexão? Tem confiança entre as lideranças. Sabe como que começava essa reunião? Essa reunião não começava com o cara abrindo slide e tocando pau. Era 2, 3 horas de reunião. 1 hora era bater papo, velho. Era café, era diretor com diretor conversando, entendendo quem que é quem, como é que tá a filha, como é que tá fulano. Cara, tem confiança, tem conexão construída. Mesma coisa. Seu negócio tem que ter isso. Não adianta você achar que você vai abrir slide e vai vender. Não é isso, cara. O gringo já tem uma abordagem um pouco diferente. O americano, ele quer ver a apresentação. Eles vinham, eles ficavam com coceira. Às vezes a gente recebia visita internacional e sentava na reunião, primeiro que assim, né? Marcava 10 horas, começava 10h30. 11 horas ninguém tinha aberto um slide. Você viu o gringo se coçando aqui. Mas, Numa hora você, 50 minutos, fala um monte de besteira, futebol, né? groselha. 10 minutos você fala do negócio. É isso. E funciona, E o tá? gringo dá nossa isso. Dando pulo dessa altura. Segundo ponto importante que aqui, profundidade analítica, dados, gente, informação. É loucura vender no B2B se você não tem suas informações, você não tem dados, você não sabe ler os teus números, você não sabe quem são os seus clientes mais relevantes, onde é que eles estão concentrados, quais são os seus canais, quais são os seus números de taxa de conversão, como é que é o teu processo. Não precisa pensar numa complexidade muito grande, mas minimamente você precisa saber mapear o teu negócio. Da onde vem tuas vendas, quem que te dá mais lucro, quais são as margens melhores, onde é que está concentrado aqueles clientes que você não pode perder de jeito nenhum, qual que é a estratégia para manter, e etc. e tal. Terceiro pilar. O vendedor, nesse caso, isso é super importante, gente. O vendedor, nesse caso aqui a indústria, lidera o processo. B2B, não existe esse negócio de tirador de pedido. Ah, mas um ou outro funciona. Um ou outro funciona. É o que a gente chama de venda culposa, né? Sem ter intenção de vender. Vendeu, mas quase que sem querer, né? Foi lá e perguntou o que você precisa. Isso não é vender. E com IA, daqui a pouco essa turma nem existe mais, porque a IA vai fazer melhor, inclusive. Vai perguntar com mais carinho. E aí, o que você precisa? Entendeu? Porque a IA vai olhar dado, vai olhar histórico, vai sugerir, vai fazer melhor. Então, vendedor lidera processo. Nós, como empresários, profissionais que querem vender no B2B, você tem que ter muita clareza de como é que você pega teu lead em cada canal de aquisição e como que você conduz ele para a venda. Quais são as etapinhas? Vendedor conduz. Indústria que quer vender, negócio, serviço que quer vender, conduz o processo de vendas. Não é o cliente que fala, vamos fazer uma outra reunião, vamos... A gente conduz, porque a gente tem um processo claro e a gente sabe exatamente o que a gente está fazendo, que etapa nós estamos, para que etapa nós vamos agora. Vender para o B2B é assim. Não é, enfim, o cliente faz o que ele quiser. Beleza, nós vamos de improviso, não tem problema. Acontece. Beleza. Estamos alinhados com o slide, né, pelo menos. Ô João, a gente tem um cliente que os pedidos base para a rede de concessionários dele, ele já nem faz mais. Está tudo integrado com a fábrica, chega no ponto de pedido, não chega no estoque de segurança, né? Não chega no estoque de segurança e aí automaticamente o pedido já cai para a fábrica, é automático, e já fatura para eles, da rede toda. Tem confiança. Tem de giro, sabe? Tem muita confiança, tem processo bem feito e tem muita confiança, porque esse processo é maravilhoso. Ele funciona também para varejo, também funciona, para a indústria também funciona. Tem várias indústrias que operam desse jeito. Alinha os dias de estoque, tudo que baixar de 30 dias, reposição automática. Tem lá como é que chama? O fracionado, que faz esses... Isso funciona. Mas o que nós estamos falando tecnicamente aí? Tem processo, tem muita confiança. Você não começa um relacionamento comercial assim, você não consegue. Fala, vamos alinhar dia de estoque, eu vou te entregar automático. Esquece, não precisa nem olhar. Não tem confiança ainda. Não tem confiança, preciso construir. Gente, tem que olhar muita coisa quando a gente for falar de B2B. Gustavo usou uma frase bonita aqui, né, eu escuto pelo Perini, né, não sei quem te fala isso, mas é de Sêneca também, é de Sêneca a frase, né, que o conhecimento está disperso pelo universo. Hoje, não vai ter nada que eu vou te falar aqui, que vai ser, nossa, ele inventou isso aqui. Tem coisas da minha vivência, calibrado, que eu vou ajustando, que é autoral, a metodologia é nossa, mas assim,
Tudo isso aqui, você caçar um vídeo, todo tema, toda palavra que você soltar aqui, você vai achar uma bibliografia extensa. Então, o valor do que a gente está trocando ideia aqui não é a informação em si, é a curadoria, porque você tem que olhar, do nosso ponto de vista, para 9 coisas, para você pensar teu B2B. Você tem que olhar para 9 pilares. Não é só você ter um roteiro, não é só você ter bons canais, não é só você ter relatório, tem uma porrada de coisas que você tem que olhar. Agora, João, eu tenho que resolver isso aqui tudo para vender no B2B? Não. Você precisa entender onde é que está seu gargalo aqui e resolver onde o mato está mais alto. E depois você vai arrumando o resto. Mas para vender no B2B, não vou nem cobrar essa foto aí, ó. O pessoal está tirando, aproveitem, vou trocar o slide. Mas de uma forma sucinta aqui, para a gente entender, né, quais são as frentes. Gente, eu preciso enxergar minhas vendas com olhar de dados. O que eu vendo mais, onde eu vendo mais, regiões mais relevantes, clientes mais relevantes, categorias mais relevantes, quais são meus dados de processo, ou seja, quantas propostas eu faço para fechar um negócio, quantos leads eu trato para que gerem proposta. Eu preciso ter rastreabilidade no meu negócio. E se não tiver? Tem gente que para em pé sem isso aqui. Boa parte das empresas hoje ainda não tem isso aqui. Empresas grandes, tá? Eu tenho um cliente que fatura mais de 6 milhões por mês sem saber disso aqui. Então isso aqui é gargalo? Isso aqui impede de acontecer? Não, isso aqui não impede, mas se você souber, eu te garanto que você acelera muito mais. Eu tenho case aqui de empresa dobrando, triplicando de tamanho porque entendeu isso aqui. Segundo ponto, esteira de produtos. Indústria também, eu escutei coisas interessantes quando você falou da parte de ração, que nós estamos olhando para melhorar o processo, nós estamos olhando para melhorar a gente, nós estamos olhando para trazer produtos novos, quem sabe um white label, alguma coisa nessa direção. Esteira de produto é fundamental. Por que isso ajuda em vendas? Primeiro porque eu posso ter mais de um ICP. Segundo porque uma boa esteira me dá mais ferramenta para poder vender para esse cliente, de repente não o melhor produto que eu tenho, mas um produto de entrada. Uma vez que esse cara me conhece, eu posso colocar um produto melhor. E uma vez que esse cara já tem um nível de relação, eu posso colocar um melhor ainda, o meu melhor produto. Eu preciso começar assim? Não, não preciso. Se eu tenho um cliente ideal, para o perfil ideal, para o meu produto melhor, eu vou nesse melhor produto. Mas uma esteira impede que eu perca esse cliente, por exemplo. Fiz lá minha apresentação, meu processo todo de vendas, do meu melhor produto para o cliente que tem a cara desse produto. Não fechou. Não fechou por vários motivos. João, mas você não é bom pra caramba? Mas não é tudo que fecha não, velho. É assim, tem negócio que não fecha. O cara não está no momento, o cara não está no time, o cara não tem budget, tem várias coisas que podem acontecer. Não fechou. Uma boa esteira te ajuda a ter repertório para você fechar um produto mais barato, de repente. Pra você colocar uma outra linha de produto que de repente ele não está pronto para essa. Mix de entrada, mix mínimo. Né, para o caso de indústrias, você não vai colocar o portfólio inteiro, não é sempre que você vai ter oportunidade de fazer isso, mas né, como é que a minha esteira de produto está desenhada para me ajudar e não para me atrapalhar, porque eu estava falando com o Gustavo aqui no começo, Gustavo falando de algumas experiências dele, quando a gente olhava para o nosso produto, o produto era meio que tinha muita coisa, o cliente olha para a solução, IA também é um negócio, eu não sei como é que está a venda hoje, mas assim, eu tenho falado com alguns parceiros de IA e quando a gente olha, onde é que está a dificuldade de IA hoje? IA é tão maravilhoso, que quem está vendendo a IA não sabe dizer aonde que vai impactar. Porque pode impactar em tanta coisa, de tanto jeito diferente. Qual que é o problema disso aí? É bom demais, mas eu não sei onde é que faz diferença para mim. Então, uma boa esteira de produto, bem organizada, te dá clareza de em que dor você bate. Então, esteira é fundamental. A esteira que você diz, em termos é a inovação, né? Portfólio de produto. Você vai sempre inovando, trocando. Pensa o seguinte, né? Não é sempre só trocar, mas sim, inovação tem um papel aqui, mas é ter mais de um produto para públicos diferentes, em níveis de maturidade diferente e, se possível, que tenha uma lógica onde um cliente que comprou um produto mais barato meu consiga ir migrando dentro do meu portfólio de produtos. Porque eu garanto com isso que ele gasta mais dinheiro comigo e que ele fica por mais tempo, que são coisas que a gente que vende quer muito. Eu não quero que ele compre uma vez. Até quero, mas eu quero que ele compre 2, 3, 4, 5, que ele compre anos comigo. Então, esteira de produto é essa lógica de ter um portfólio de produto que me ajude a fazer com que isso aconteça. O portfólio, o que eu falo é renovando ele através da Legal, inovação. sim, sim. Renovar. Legal. Você ficar com ele eternamente. Perfeito, perfeito. A depender do seu mercado, o William aqui deu uma contribuição. Cadê o microfone, William? Eu vou te dar voz aqui. O William deu uma contribuição falando do papel da inovação nesse negócio de esteira aqui, porque é isso, né? Tem muitos dos negócios nossos, se você vender o teu produto de IA hoje, vender ele daqui 6 meses, ele já não serve. Ele fica obsoleto, né? Então, a depender do negócio, ele vai ficar obsolência é mais rápida. Concorrente é importante eu ter mapeado? Ah, João, não olho concorrente porque eu sou muito confiante no meu produto. Pô, parabéns, bom demais.
Às vezes, o simples fato de você olhar para o seu concorrente, você entende que você está errando no negócio ali. Você entende que está faltando produto. Você não precisa pensar 6 anos que nem ele para desenvolver. Você pode olhar e falar, pô, faz sentido, vou fazer melhor. O concorrente é fundamental.